Todo jogo é diferente se jogado no Brasil. Nos anos 80, esse console aqui era um fenômeno mundial. O Nintendinho ressuscitou a indústria do videogame. You're playing with power. E esse console tem mais méritos que jogos, o que não é pouca coisa, porque a biblioteca disponível para esse console, incluindo os jogos licenciados, os não licenciados e os hacks, podem passar dos 1000 títulos. É uma variedade tão grande que ninguém nem saberia dizer um número preciso. Só que no Brasil, da segunda metade dos anos 80, o Nintendinho não era assim tão popular. A verdade é que a Nintendo nunca deu muita bola para o mercado nacional. E se a Nintendo não queria saber de vender os produtos deles por aqui, tinha um monte de gente na Zona Franca de Manaus pirateando tudo o que eles faziam. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. Então, no Brasil daquela época, era muito mais fácil encontrar um console compatível com o Nintendo do que um Nintendo propriamente dito. E coloca esse compatível entre aspas, porque não era bem assim. Só para começar, o que a gente entendia como Nintendo envolvia 2 tipos de cartuchos. Esses maiores, que eram usados no Nintendo americano, tinham conectores de 72 pinos. Esses menores, que iam no Famicom japonês, tinham conectores de 60 pinos. No Brasil, circulavam os 2 padrões. Alguns clones tentaram lidar com esse problema. O Top Game da CCE tinha 2 slots para os 2 padrões de cartuchos. E para acessar cada um deles, você movia essa peça de plástico. Mas o problema não eram só os padrões dos cartuchos. Tinha muita fabricante nacional fazendo fita pirata da Nintendo. E nem sempre você conseguia fazer o cartucho da CCE funcionar no Dynavision, por exemplo. Era tudo uma bagunça. Outro problema desses clones do Nintendinho eram os controles. Também não tinha padrão para os controles. Uns funcionavam melhor e por mais tempo que outros. Ainda bem que a nossa geração tinha pessoas inteligentes, capazes de transformar frustração em humor. 2 joystick turbo, anatômicos com comandos dinâmicos e função turbo. Onde que isso é anatômico? Meu chinelo de tinta é mais anatômico que isso! Nintendo é uma expressão japonesa que significa alguma coisa como deixar a sorte nas mãos de Deus. No Brasil daquela época fazia mais sentido ainda. Você não sabia se o cartucho ia funcionar, você não sabia se o controle ia responder, estava tudo nas mãos de Deus enquanto você jogava, digamos, Super Irmãos. E entre esses clones do Nintendinho, teve um que se destacou. Existia clones de qualidade. A Gradiente, por exemplo, fazia um Phantom, que é um produto muito bem feito. Não entrando no mérito na parte legal, certo? Do ponto de vista industrial, do ponto de vista de design, eles fizeram um produto bem feito. E o Phantom da Gradiente chamou a atenção da Nintendo. Esse cara aqui, tá certo? Na hora que saiu e que o pessoal, principalmente da Nintendo of America, na hora que ele percebeu esse jogo aqui, eles vieram aqui conversar com a gente. Isso aqui é uma cópia que vocês fizeram. Eu falei, não, nós fizemos uma cópia. Quando espeta o cartucho, eu consigo interpretar isso. Mas eu não uso o seu chipset, eu não copiei o seu produto. E o que aconteceu foi que a Nintendo falou, olha, então, se vocês derem uma parada com o Phantom, descontinuarem o Phantom, a gente volta a conversar para vocês representarem a Nintendo no Brasil. Eventualmente, essa parceria foi firmada. Além da Nintendo e da Gradiente, ela envolveu a Estrela. Juntas, as 3 formaram a Playtronic em 1993. Este cara agora todo mundo vai achar legal. Exija. O legal é Nintendo Playtronic. Ou seja, o Nintendinho chegou no Brasil com 8 anos de atraso. E nessa época, gráficos assim já tinham sido substituídos por gráficos assim. E isso fazia o pouco marketing que a Playtronic dedicava ao Nintendinho parecer mentiroso. Olha bem para essa caixa. Grande nível de realismo. Definitivamente não. Gráficos surpreendentes. Não em 1993, isso não surpreende mais. Incríveis efeitos sonoros. Ok, eu ainda gosto dos barulhinhos. A Playtronic chegou muito atrasada para competir com a Tectoy, que representava a Sega no Brasil.
A Tectoy é de 1987 e soube se preparar para o dia em que a Nintendo desembarcasse no país. Eles aprenderam a colocar a cultura nacional dentro dos videogames. A Tectoy apresenta a primeira aventura da Mônica, onde o Cebolinha não apanha. É o jogo da Mônica contra o Capitão Feio para o Master System. Tem muita aventura, ação e um monte de coelhadas. Esse Capitão Feio vai ver que brigar com a Mônica não é brincadeira. Mônica no Castelo do Dragão. Mais uma grande aventura do Master System da Tectoy. Investiram pesado em marketing. É hora de diversão com o Videogame Show da Tectoy. Primeiro vamos às dicas para vocês se aprimorarem nos jogos. Começamos pelo game Wonder Boy. Em 1994, um ano depois da chegada da Playtronic, a Tectoy só tinha crescido e concentrava agora 75% do mercado. E também já contribuía para os rumos que a Sega tomava no mundo inteiro. Super Monaco GP 2 não seria o mesmo jogo sem a participação da Tectoy. Quando eu cheguei na Sega e propus um jogo do Ayrton Senna, eu não precisei explicar quem era Ayrton Senna, né? Senna, sou desse tempo. Então, a partir daí eles já adoraram o projeto. Em 2012, o console mais popular do mundo era o PlayStation 2. O Master System ainda era o mais vendido no Brasil. E a essas alturas, já era fácil perder a conta de quantas versões do Master tinham sido lançadas por aqui. A vitória do Master System no Brasil serve para ensinar a gente que mais importante que o produto é a experiência que se tem com ele. Os jogos disponíveis para o Nintendinho foram e continuam sendo ótimos produtos. Mas no Brasil daquela época, a experiência de jogar esses jogos estava sempre comprometida por causa dos problemas de compatibilidade e pelas adaptações meio grosseiras da indústria nacional. O Master tinha bem menos jogos, mas tudo funcionava direitinho. Os jogos tinham manuais legíveis e até o grande RPG do console foi traduzido para o português. 30 anos depois, você ainda pode debater qual desses consoles era um produto melhor. Mas não há dúvida sobre qual oferecia a melhor experiência para os jogadores brasileiros. Mas quer saber? Para mim e para todos os outros que na infância só tiveram acesso aos games nessas fitas toscas, elas continuam sendo muito especiais. Talvez porque elas sejam o produto de um país pobre e precário tentando acessar o entretenimento do primeiro mundo. E isso tem a ver com uma ideia que está na base do chamado princípio da esperança. A ideia de que toda a produção cultural de uma sociedade maltratada como a nossa reflete, ainda que de maneira discreta ou inconsciente, uma utopia. In other words, in the expressions of longing, one finds in the work of the dispossessed and the oppressed, there is a kind of utopianism. A romance, a sense not so much of wishing for something past, even though it seems to take the form of nostalgia, but rather a projection of a possibility on the future, which is simply unavailable in the real world. Of course, the best example I can think of is the Big Rock Candy Mountain. This is a song sung by people on chain gangs about, liquor running down the sides of mountains and rivulets and, everything just as it should be. One evening as the sun went down and the jungle fire was burning, down the track came a hobo hiking, and he said, boys, I'm not turning, I'm headed for a land that's far away, beside the crystal fountains, so come with me, we'll go and see the Big Rock Candy Mountains in the Big Rock. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Esse vídeo foi um experimento. Ele pode até ser uma série, mas só se você quiser. O nosso conteúdo é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Se você gostou desse vídeo, essas são as pessoas que você deve agradecer. Muito obrigado, Renato Vaz, Mariana Pinheiro, Luciano Alves, Otacílio Lacerda, Anderson Ribeiro, Arthur e Rejane Lutemeyer. Esse é o nosso canal. Você pode se inscrever, mas só se você quiser participar da nossa utopia. Tchau!